fazer-te uma pergunta. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Devem ter apanhado aqui o Tiago, queria fazer uma pergunta, vai ter que fazer em direto. Pedimos desculpa pelo atraso. Estávamos aqui a tentar resolver os problemas técnicos do nosso amigo Rui Lima e ele já está a tentar recuperar dessa situação para daqui a pouco se juntar a nós. Este grupo fantástico de jogadores que me acompanha aqui nesta noite. Deixem-me aproveitar para dizer desde já, e vocês já se vão apercebendo, como é normal, eles estão em quarentena, estão em confinamento, portanto estão em casa com as famílias, com os filhos, muitos deles pequenos, e portanto é normal, vamos ouvir algum ruído de fundo, porque as crianças têm que ser crianças e portanto nós também faremos a nossa parte, que é partilhar com eles a alegria de estarem em família e de estarem aqui connosco nesta noite. Por isso mesmo, antes de mais, dar as boas-vindas ao João Sousa, que foi meu jogador ano passado no FAF e que este ano está no Lousano. Um grande abraço, João. Também ao Tiago Nogueira, um dos capitães do FAF, também partilhamos a linda história do FAF na última época, e o FAF está muito bem este ano, e portanto fico muito feliz. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, boa noite. O meu amigo Carlos, amigo de muitos anos, de muitas lutas, uma referência também das balizas nacionais, da seleção de Angola também. Carlos, boa noite, obrigado por teres aceito o meu convite também. Boa noite, fazer todo o meu. E o nosso eterno Evaldo, com uma carreira fabulosa em grandes clubes, em Portugal, lá fora também, no Corunha, que nesta altura está no Corinthians. Evaldo, obrigado por teres aceito o nosso convite. Boa noite. Obrigado, eu. Muito bem, meus senhores, vamos avançar enquanto esperamos pelo Rui Lima, dar as boas noites a toda a gente que nos segue nas redes sociais, também na página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, que é o principal veículo de promoção desta prova, numa altura em que há muitos pontos de interrogação à volta daquilo que pode acontecer neste campeonato, e com estes jogadores, e por isso escolhemos aqui um painel de gente com experiência, de gente que já passou até pela Primeira Liga, e que consegue fazer aqui o transfer entre várias realidades, para percebermos aqui do ponto de vista dos jogadores como é que está a ser vivido este momento. Carlos, vou começar por ti, precisamente até porque também tens uma ligação forte ao sindicato de jogadores, não só por teres passado pelo estágio, mas por várias iniciativas a quem foste dando também a cara. Do teu ponto de vista, e começando por aí, achas que os jogadores têm obrigatoriamente que ser ouvidos nesta fase em que está aqui a tomar uma série de decisões e que às vezes, basta lá perceber porquê, não se ouve os artistas, os homens do jogo? Vejo muitas decisões a serem faladas, mas às vezes esquece dos jogadores. Qual é a tua ideia sobre isto? Aliás, no futebol acaba por ser um bocado habitual o jogador nunca falar, não é? Quando são tomadas decisões sobre o próprio campeonato, não é? E acho que a realidade que se vive neste momento merece algum cuidado e as decisões tomadas pelos responsáveis são corretas, mas quanto ao resto do campeonato ainda não se ouviu qualquer elemento que se diga a jogador de futebol poder comentar, debruçar sobre o assunto, não é? Só ouvimos falar em dirigentes, em diretores e presidentes, mas ainda não ouvimos nenhum sequer um jogador de futebol. Quanto em outros países passa-se precisamente o mesmo, porque há jogadores que são as referências do país, como jogadores da seleção, que acabam por ter algum poder e algumas tomadas de decisão nos próprios campeonatos e nos próprios sindicatos. Nós aqui ainda não chegamos lá, apesar do nosso país já existir isso há muitos anos. Temos o próprio exemplo do sindicato, onde os jogadores aqui, país vizinho, que é a Espanha, quando acontece alguma coisa em clubes pequenos, os próprios jogadores das equipas grandes é que se acabam por unir e manifestar-se contra as equipas que estão em dívidas ou estão em falta com os seus compromissos. Aqui nós ainda não conseguimos fazer isso, ainda não conseguimos ter essa capacidade, apesar de sermos um povo muito unido e de muito grande entreajuda quando é necessário, mas ainda não chegamos a esse patamar. Não sei porquê. Exatamente, eu também lamento isso. Evaldo, obviamente que a tua experiência, também penso que concordas, os jogadores deveriam ser ouvidos nesta altura para se tentar perceber a melhor maneira de ultrapassar esta situação verdadeiramente excepcional. Com certeza, acho que o Carlos está completamente certo aí. Acho que nessa fase todos têm que ser ouvidos, os jogadores também têm como família, tem todo o staff atrás dele que precisa dele. E nesse momento a gente não sabe de nada ainda, isso aí prejudica a gente bastante também. Tiago, a tua opinião sobre isto, também com uma longa carreira, és um dos capitães do FAF, é evidente que os dirigentes tomam as decisões que acham as mais acertadas para os clubes, são eles que os gerem, mas depois quando entramos aqui em questões que podem ser nos salários, e quando falamos em salários é nas famílias, quando entramos em questões da competição acabar mais cedo, de se anular campeonatos, no esforço de uma época, não seria de mau tom as federações, as ligas,
chamarem os jogadores, os capitães, para poderem ter uma palavra sobre isto tudo. Sim, eu acho que isso é um ponto forte que tem que acontecer, que é haver o jogador ser ouvido. Acho que tudo que pode acontecer daqui para a frente e alguma decisão que possa ser tomada por parte da Federação, se for pelo cancelamento do campeonato, é óbvio que os clubes vão ter grandes dificuldades em cumprir os seus compromissos. Eu acho que aí a Federação tem que agir e dar essa ajuda também aos clubes, porque os clubes nesta fase certamente não têm receitas, né? Os patrocinadores também vão fugir porque não há produção de nada, e vão acabar por fugir, e as receitas dos jogos também não existem. E acho que a Federação devia ter grande capacidade para ajudar os clubes nesse aspecto, assim como o governo ajudou as empresas, para ajudar os seus funcionários para eles cumprir aquilo que têm, as dívidas que tenham, isto é, os problemas, exatamente, as obrigações do mês a mês, do dia a dia. É, porque muitas vezes, João, fala-se, e tu também estiveste na Primeira Liga no Moreirense, sabes, conheces as realidades, fala-se muito do jogador de futebol que ganha bastante dinheiro e que pode passar melhor por estas dificuldades, mas no Campeonato de Portugal não é bem isto, e vocês têm famílias, têm filhos, e é preciso não deixar de alertar, apesar do Presidente do Sindicato, quanto a mim, eu acho que o Joaquim Evangelista tem feito um trabalho excelente na defesa dos interesses dos jogadores, e já pediu para que não sejam os jogadores a pagar a fatura desta situação verdadeiramente anormal, e todos nós estamos de acordo que o mais importante é a saúde de todos, mas não esquecermos também, penso eu, João, o lado dos jogadores que dependem disto, e os clubes também, porque se acabarem os campeonatos agora e se forem anulados e não houver medidas de apoio aos clubes, vão sofrer todos muito, não é? Claro, isto é assim, a verdade é que este é o campeonato que tem mais equipas, e isso aí significa que muitos jogadores dependem disto tudo, não é? É assim, há muitas equipas que lutam para subir, como também equipas que lutam para não descer. Portanto, estamos todos nesta situação, não sabemos o que fazer. Temos o nosso dia-a-dia, não é? Tentamos estar o melhor possível, mas a verdade é que sem uma resposta clara a nós, não é? É difícil, nós acho que tentamos sempre ser o maior foco possível, não é? Mas acho que também, se nós tivermos uma mensagem clara do Presidente, ou até o mesmo Tiago disse que acho que devíamos ter muito mais apoios, como também apoiaram também as empresas. Acho que nós precisamos muito mais disso, sem dúvida. Carlos, aquilo que eu estava aqui a dizer, aquela ideia que existe no futebol português, tu sabes bem isso, já falei até contigo sobre isso, fora dos âmbitos de conversas públicas entre nós, há a ideia que todo jogador de futebol ganha muito dinheiro e que, portanto, parece que até pode ser posto de lado nesta questão, que vai passar bem por esta situação, ao contrário da maioria dos portugueses. Mas não é esta a realidade do Campeonato de Portugal, de certeza absoluta, não? Eu costumo dizer que há o jogador de futebol e o jogador da bola, não é? Há aquele que ganha, que é o Cristiano Ronaldo, como o Cristiano Ronaldo, que ganham o dinheiro que é merecido, e há os outros que às vezes chegam ao final da carreira e têm que ir trabalhar, não é? Não esquecendo todas as fases que o jogador de futebol passa, que é clubes que não pagam, o não receber, não é? E andar ali todos os anos a tapar buracos e às vezes fazer tudo para não desistir. Eu acho que o que o Tiago estava ali a dizer, isto merecia uma maior atenção da parte das pessoas que gerem e cuidam do nosso futebol, para poder dar um maior apoio aos jogadores de futebol, porque eu não tinha noção da realidade do CNS. Estou aqui, penso eu, que é o meu segundo ano. Não tinha a realidade. Tem jogadores a ver de uma forma muito precária, e tem muitos jogadores nessa posição. Estamos aqui agora a viver um momento de pandemia, infelizmente para todos nós, e tem jogadores que não vai ser fácil sobreviver a esta pandemia, não é? Toda a gente está preocupada e vê-se na televisão o desemprego, como é que vai ser os salários, e o futebol. O jogador que não recebe vai se queixar aonde, não é? E o jogador que já não recebia, não é, Carlos? O jogador que já não recebia antes disto. Já para não falar nesses termos, não é? E a falta de apoio é tão grande que os jogadores nem sabem onde é que há se queixar. Não sabem. Evaldo, tu sendo um jogador experiente do plantel de Torriense, sentes esta ansiedade nos teus colegas em relação a este momento que se está a viver? Bastante. E o Torriense é um clube que cumpre com tudo que eles falam, né? Paga em dia,
Só que nesse momento, até agora, a gente não teve nenhuma resposta deles também aqui. Então, a gente tem tentado falar com eles lá, ele sabe dar informação para a gente. E os jogadores perguntam bastante todo dia, né? Porque muitos deles têm, como diz, família, tem o ordenado baixo, e precisa também, né? Então, a gente está tentando, o máximo que a gente pode, tá ligando para eles lá, pedindo uma explicação, né? Para eles dar para a gente uma solução. Mas nesse momento, até agora, também a gente não teve resposta nenhuma. Evaldo, qual fosse a decisão, era importante que fosse urgente, não é? Digo isto da parte da Federação, não é? Que fosse urgente para se poder saber o que é que se vai fazer, não é? Com certeza, já passou 18 dias, parece, que nós estamos em casa, e até hoje ninguém disse nada. Aí passa um mês, passa 2, depois com o tempo, jogadores para como diz, voltar, precisa de treino, então vai ter mais uns 15 dias, 20 dias de isso pré-época, e só Deus sabe, né? Quando que vai ser o fim. Acho que nesse momento eles têm que dar uma resposta para a gente o mais rápido possível. Acho que a gente precisa também saber. A nossa cabeça está com isso. Tranquila, não vai ficar, né? Mas pelo menos a gente sabendo, a gente pode gerir melhor, né? Eu penso assim. Tiago, tu também és um dos capitães do FAF, pergunto-te o mesmo que perguntei ao Evaldo, é normal, os jogadores estão com uma grande expectativa, do lado dos presidentes não podem dizer grande coisa porque não há decisões tomadas, aliás, há grupos de clubes que se têm tentado organizar para apresentar eles próprios soluções, mas é um momento de alguma ansiedade precisamente pela ausência de respostas e por ser muito difícil prever o que vai acontecer. Sim, essa ansiedade é normal acontecer e principalmente aqueles clubes ou jogadores que antes desta situação anormal que estamos a viver, há jogadores que já com salários em atraso noutros clubes. Felizmente, nós na Associação Desportiva da FAF não temos esse problema, temos os salários em dia, mas sei que há clubes que têm salários em atraso. E estando esses jogadores com salários em atraso, o que é que eles pensam em relação ao presente e o que vai ser o futuro? É uma incógnita. Se não há uma mensagem de parte da Federação para os clubes nos passar essa informação e saber aquilo que vão fazer, vai ser muito difícil daqui para a frente. Eu acredito, sinceramente, que a Federação vai ter que fazer alguma coisa para ajudar os clubes e principalmente os jogadores, os trabalhadores, porque há jogadores neste campeonato que têm outros empregos ou outros trabalhos para além do futebol, é verdade, mas a grande maioria não tem e vivem só o futebol, e quem vive só o futebol vai passar muito mal porque os valores que se ganham neste campeonato não dá para estar 2-3 meses sem receber. Ao contrário do que as pessoas pensam, é totalmente verdade. Essa é uma realidade que tem que ser passada para as pessoas perceber que no Campeonato de Portugal os valores que atualmente se pagam não dá para ter uma vida ou para termos um futuro só a viver do dinheiro que se ganhou do futebol. Não, no final da nossa carreira tem que se trabalhar. Eu falo por mim, eu tenho uma empresa, eu tenho futebol e tenho uma empresa já há vários anos. Foi a forma de eu arranjar, não é? De conseguir um futuro, precaver para a minha família e tudo. É verdade que é um esforço muito grande que muitas das vezes temos, mas faz parte do sacrifício para termos algo melhor para as nossas famílias, mas quem vive só de futebol vai ter muitas dificuldades. João, o Tiago fala em 2-3 meses, mas na realidade há muitos que nem sequer conseguem acabar o mês. Né? Sim. Então, nós sabemos é isso. Casos, por eu estou a falar 2-3 de algumas situações que eu sei, não é? Na série do Evaldo foi público os problemas do Anadia, que entretanto foi resolvendo, mas o Leiria e o Fátima em situações muito dramáticas de muitos meses. O Fátima falou-se em 10 meses em alguns jogadores, o que é absolutamente inacreditável, não é? Portanto, imaginem um clube que já estava tão mal, ou uma SAD, e que agora tem este problema. Vamos ver se o Rui Lima agora... Rui, já nos consegues falar, é esse o problema? Consegues ouvir? Perfeito. Oh, espetáculo. Finalmente. Eu e as tecnologias. Opa, atenção, não digas isso que chamam já carcaça. Hein? Cuidado com isso. Opa, eu já consigo lidar bem com isso. Olha, não, mas o cara estava a dizer que tu ias aparecer para a nossa geração. O cara estava a dizer que tu ias aparecer aos 90 minutos a faturar como sempre. Portanto, opa, estás a ver, chegaste na altura. Costuma acontecer. Olha, eu ia passar a palavra ao João Sousa, mas eu vou pedir que ele é o mais novo, portanto, espera, não é? É o mais jovem. Espera um bocadinho. A velhice é um posto. Apesar de não parecer. Apesar de não parecer.
Rui, nós estivemos aqui a fazer uma primeira ronda e a nossa primeira análise foi se tu também não concordas que os jogadores, com a experiência que trazem ao futebol, por serem os artistas do jogo, tem que se dizer isto, deviam ser mais ouvidos quando acontece uma situação destas. Ou seja, é uma situação excepcional, mas devíamos os dirigentes a falar, reuniões, é normal, eles dirigem os clubes, mas não deviam os jogadores também ser ouvidos numa situação destas, em que pode haver cortes de salários, em que se pode anular um campeonato, em que se pode ter tantas repercussões para os jogadores, não deviam os jogadores ser ouvidos também? Em primeiro lugar, dar a boa noite a todos e mandar um grande abraço a todos os meus colegas que estão a participar e espero que esteja tudo bem com eles e com a família deles. Obrigado, tocando nesse ponto, penso que era fundamental ouvir cada vez mais os jogadores, porque eles é que são os intervenientes. Ouço muita gente falar, muita gente traçar planos, dizer que a ideia é continuar a jogar o mais desde que seja possível. Outra malta fala que é melhor terminar. Já vi também aí algumas propostas de reorganizar o campeonato, mas acima de tudo também há que dar voz aos jogadores, porque nós é que vamos lá para dentro. É muito fácil dizer que o jogador daqui a um mês, se tudo estiver bem para nós podermos andar e voltar minimamente à normalidade, que é para terminar os campeonatos, e nós vamos fazer 9 ou 10 jogos no espaço de 4, 5 semanas. Para quem não precisa do corpo a trabalhar e que o corpo não é ferramenta, como é o nosso caso, é sempre mais fácil dizer que o jogador está fechado em casa há 5 ou 6 semanas, mas chega ali e passado 3 dias já está pronto para jogar. É lógico que não é esse o caso. Depois também tudo depende das condições até para treinar que cada jogador tem em casa, como é lógico. Nem toda a gente tem uma casa com um espaço enorme para poder treinar fora de casa. Nem toda a gente tem as condições necessárias para poder manter-se o máximo possível a sua parte física para depois poder chegar e sentir o menos possível o regresso aos treinos normais. Penso que passa um bocadinho por aí, e daí a questão de concordar inteiramente contigo quando os jogadores deveriam ser mais ouvidos que o que são. Rui, deixa-me aproveitar que falamos também sobre isto já aos 4 e também porque está em cima da mesa a possibilidade de ou se cortar salários ou até de os jogadores não receberem mais esta temporada, porque eu vi, vocês também devem ter visto, vários presidentes a dizer, e atenção, eu percebo os presidentes, não há entradas de dinheiro, nem bilheteira, nem publicidade, absolutamente nada, portanto que não podiam pagar mais se isto acabasse e fosse anulado. Quando é uma situação destas, sabendo nós que muita gente no Campeonato de Portugal, os jogadores vivem disto e não ganham os salários que muita gente pensa que se ganha, é exatamente o oposto disso, até por isso deviam de ouvir os jogadores, porque estamos a falar da sobrevivência de muitas famílias também, não é? Assim, eu tenho ouvido falar, normalmente quando se ouve na televisão, nós praticamente só se ouve falar em primeira e segunda liga, não é? E eu compreendo perfeitamente, porque também já tive a felicidade de estar lá e já tive a felicidade de ganhar mais que o que ganho, digamos assim, para sermos francos e diretos ao assunto. E eu compreendo que um jogador de uma primeira liga que ofira determinado tipo de salários e mesmo numa segunda liga que tenham uma redução é perfeitamente natural, mesmo com essa redução irão ter um rendimento que lhes permita sobreviver, digamos assim, pagar as suas contas e meter comida na mesa, neste caso propriamente dito Campeonato de Portugal, e tirando algumas exceções de clubes que apostaram mais forte, que têm outro tipo de salários, a maior parte dos salários nesta divisão, se formos a reduzir, passa de pouco para nenhum, não é? E aí se torna-se até insustentável para quase todas as famílias, porque nesta divisão, tirando alguns clubes que têm contratos profissionais, têm um orçamento maior, como eu digo, a maior parte das equipas são amadoras, digamos assim, não têm um contrato ao que se possam agarrar, e sendo esta uma situação inédita e muito complicada para todos, a maior parte de nós, digamos assim, vamos depender do caráter e do bom senso dos clubes onde estivermos inseridos
para tentar atenuar um bocadinho, porque, e como tu disseste, muita gente nesta divisão só faz isto, é a sua profissão, como é o meu caso, independentemente de eu até ter outra atividade, também sou treinador de sub-18 no Pedras Rubras, mas a minha principal fonte de rendimento, digamos assim, é a minha atividade. Aliás, é o que eu faço desde os 17 anos de idade, que é ser profissional de futebol. E esta situação, vamos supor que isto acaba aqui, será muito complicado para muitas famílias, porque, e eu falo no nosso caso, não é? Recebermos, se calhar, o fevereiro agora e depois daqui até reiniciar novamente, como é que será o nosso dia-a-dia. Quando digo eu, digo da minha família, do meu agregado familiar. Claro. Há uma coisa que eu não concordo, e desculpa estar a te interromper, é esta situação de o jogador profissional da primeira e da segunda liga receber, usufruir de um salário superior e desta divisão usufruir de um salário inferior. Eu acho que isso nem é conversa, nem se devia pôr em causa. Não é? Isto nem tem comparação para se poder pôr seja o que for em causa. Não se pode comparar um jogador que recebe, que usufrui, tem um contrato no CNS com um jogador da primeira liga. Por isso não pode haver comparação, como eu já ouvi uma coisa ridícula, que é comparar o jogador do CNS, como está-se a fazer no Barcelona, também tem que se fazer aqui, não é? Não é? Isto é ridículo, não é? Claro. Aliás, nem devemos conversar sobre isso. Além que, aqui em Portugal, por lei, consta na lei, que não se pode cortar nos salários dos jogadores de futebol. Não é? Isso é uma coisa que não podem sequer fazer, por lei. Agora, obviamente, nós sabemos que nos clubes existem várias formas, ainda por cima na situação que estamos, em clubes que, nomeadamente pequenos, que sobrevivem de publicidades, de empresas e tudo mais. Mas até de apoios de investidores privados, não é? De gente amiga que vai pondo dinheiro, não é? Mas a maior parte dos jogadores nem têm contrato, não é? Portanto, a verdade é esta, nós sabemos como é que funciona, não há contratos profissionais, nem há contratos de trabalho. Não há como enganar. É daquelas coisas. Quem não quiser pagar, não paga. Aliás, uma pessoa que nos está a seguir está a dizer que há os clubes que não podem pagar e que não têm como, e depois há os clubes que se aproveitam disso para não pagar. Também sabemos que é uma realidade. Mas atenção, hoje em dia já não é como antigamente. Não é o clube que não quer pagar, não paga. Porque hoje em dia os contratos, que os jogadores de futebol normalmente banalizam um bocado o contrato que assina no início da época. Quando assina o contrato no início da época, já arranjou o clube, não quer saber de mais nada. E se vais-lhe perguntar a cópia do contrato que ele assinou, ele não a tem. Não é? E essa cópia do contrato que assina no início da época, que é a tal inscrição que eles dizem que é na federação ou nas associações, esse contrato é válido para poderes reclamar o teu salário, a tua dívida. Em questões de trabalho, né? Às vezes não desportivas, mas em questões de trabalho, de justiça de trabalho, justiça laboral. Sim. Ora bem, deixa-me ouvir aqui o João, que há pouco deu aqui o lugar ao Rui Lima. Tem que ser, pá, a moral é assim que se faz, João. Estás no bom caminho. Tens portado muito bem no que tens feito. No FAF o ano passado e agora no Loutano também estás muito bem, parabéns por isso. João, eu estive a ver o plantel do Loutano, vocês têm muitos africanos, muitos brasileiros, imagino que para eles, muitos deles sozinhos, pelo que eu fui percebendo também, fui lendo algumas coisas, isto é uma situação ainda de maior ansiedade, porque realmente os clubes também não sabem muito bem o que é que hão de fazer nesta altura, não é? E portanto, para vocês todos como grupo de trabalho, cresce a ansiedade e também acrescenta aqui o facto, quando se fala em anular um campeonato, para vocês Loutano, que estão ali a 6 pontos da possibilidade de lutar pelo play-off, é evidente que também isso não é aquilo que vocês querem ouvir no fundo, e eu volto a repetir a quem nos ouve, nós todos repetimos que o mais importante é a saúde das pessoas, estamos aqui a defender que não se podem tomar decisões assim de cruz sem pensar nos jogadores, é isso que nos move hoje aqui. João. É assim, Ramo, é verdade, é uma situação complicada mesmo para os jogadores estrangeiros, mas por acaso neste clube temos a facilidade das coisas estarem todas tranquilas, é assim, está tudo certinho até agora. O clube dá as melhores condições que pode e que não é fácil, por exemplo, neste campeonato. É uma realidade que já passei também por outros clubes e sem dúvida que este clube também nunca falhou nada. É assim, e a verdade é que estamos a 6 pontos, acho que é injusto simplesmente haver um cancelamento, porque por acaso nós estamos a lutar para subir, mas há muitas equipas também que lutam pela sobrevivência, não é? Porque não querem descer, não é? Outras é a realidade de cada clube. Mas pronto, é assim, nós temos tentado, acho que em todos os clubes também, mas este clube também, pode falar na minha pessoa,
tem dado as melhores condições possíveis para nós continuarmos a manter o foco, porque é muitas incertezas e é muito difícil mantermos sempre ligados o que é que se vai passar, não é? Porque acho que todos nós queremos acabar o campeonato. Claro que a verdade é que se não houver condições, não é, para se a Organização Mundial de Saúde não tiver, pronto, se as coisas não estiverem em condições, pronto, não vai voltar a dar e pronto. Mas acho que o campeonato não devia ser cancelado, porque acho que há clubes que merecem, que pagam em dia. Infelizmente há outros que não pagam, e acho que nesta situação é muito complicada também para esses clubes e para os jogadores. Estamos a falar também de um campeonato que também não dá muitas garantias também de futuro, infelizmente, porque basta um jogador também jogar um pouco menos, ou se calhar lesionar-se, e depois para o ano é sempre muito mais complicado arranjar clube, porque também tive a felicidade de estar na Primeira Liga, e é diferente ter um contrato se calhar de 4 ou 5 anos, e se calhar aqui desses jogadores, não é, que nós trabalhamos basicamente o dia a dia para tentarmos melhorar a nossa vida para todas as ano, basicamente é ano a ano. Pode ser bom, mas também é mau por estes motivos, não é? Neste momento, pronto, aconteceu o desastre, né? Acho que ninguém estava esperando uma coisa destas, não é? E é o que os meus colegas têm referido até agora. Há muitos clubes que já não pagavam, e agora como é que vai ser? Nós temos rendas para pagar, temos filhos para cuidar, temos muita coisa para comprar, não é? E as pessoas, é o que toda a gente já disse e concordo aqui. Infelizmente os salários aqui não são os maiores, obviamente, não é? É a nossa realidade. Mas pronto, acho que os nossos representantes deviam dar a mão a nós e proteger-nos muito mais numa situação destas, porque muitos de nós só dependem disto. Eu neste momento também só dependo do futebol, e também não sei o que é que vai acontecer, não é? Faltam mais 2 meses, 2 meses ou 3 supostamente para acabar o campeonato, e também não sei o que é que vai acontecer, portanto. E tendo em conta aquilo que disse há um bocado o Rui Lima, que me parece muito importante, que não se pode pedir agora também na realidade do Campeonato de Portugal. Eu conheço várias equipas que os jogadores trabalham dias, estavam habituados a treinar à noite, e que de repente fazer 10 jogos Exatamente, imagina, se estivermos a falar de um mês completar-se 9 jogos, é assim, os jogos vão ter de ser a meio da semana, e quem trabalha durante a semana? Os jogos vão ser feitos à noite, à tarde, de manhã, como é que vai ser? Eu neste momento estou no Lutano, jogo no Algarve. Se eu tiver de ir a Lisboa, não é fácil, porque também já estamos a falar de estágios, provavelmente, e é muito cansativo, é muito complicado. Mas há muita gente que trabalha, a verdade é essa, no Campeonato de Portugal muita gente trabalha, e que depende desse trabalho também. Portanto, se isto normalizar, é não trabalhar. Carlos, deixa-me perguntar-te uma coisa, porque fala-se muito, e lá está, o Rui Lima tocou nesse assunto, eu já lá vou também. Tem-se falado muito da questão, ainda hoje, ouvimos isso, que os campeonatos é para cumprir, nem que se vá ali até agosto, depois vai ter que se meter aqui questões jurídicas. Nós não estamos aqui para falar do futebol profissional, estamos para falar do Campeonato de Portugal, que é o que nos traz cá hoje. Mas, ou seja, se houver condições para o futebol profissional jogar, tem que haver condições para jogar o Campeonato de Portugal também. Eu digo isto porquê? Porque em Inglaterra, por exemplo, cancelou-se imediatamente o futebol amador. O profissional não, está em suspenso, mas o futebol amador cancelou-se, não se vai jogar. Portanto, e há aqui gente em Portugal que está com um bocado de receio que a decisão possa passar por aí, eu acho que não. Mas, ou seja, havendo condições para o futebol profissional jogar, nem que esteja a porta fechada, e já agora pergunto-vos o que é que vocês acham disso, também tem que dar a oportunidade aos clubes do Campeonato de Portugal de jogarem, não é? Eu acho que isso nós não podemos comparar com a Inglaterra, porque estamos a comparar o futebol amador inglês, que estamos a falar de uma 4ª divisão. Nós não estamos na 4ª divisão, estamos a equipa que subir da divisão só por uma liga profissional. E é uma equipa que tem que estar preparada para poder realizar competições do ano seguinte. Por isso, acredito é que, havendo uma decisão de se jogar, de continuar a Liga Portuguesa, tanto a primeira como a segunda, vai-se jogar para o CNS. Poderá não haver jogos ao meio da semana para equipas da Primeira Liga, mas quem vai sofrer isso é o CNS, porque já ouvi dizer que até poderia haver 3 jogos por semana. O João estava-se a queixar em 2, mas poderá haver noutra vez 3 jogos por semana. E o Rui Lima avisou isso. Eles começando isto, eles vão querer despachar isto o mais rápido, o quanto antes. É só mesmo para dizer, olha, acabou o campeonato. Sobre isto, deste vai ser um bocado por aí, e não se admirem que haja 3 jogos por semana, que é uma coisa louca, que eu não acredito que isso vai acontecer, mas
já que uma vez que se fala nisso, poderá acontecer, porque não... Lá está. O respeito que tem pelo CNS não é igual ao que se tem para uma segunda liga ou para uma primeira liga, não é? E nós já vamos acabar um bocado por pegar a fatura daquilo que se vai passar, da vontade de quem manda querer resolver as coisas que estão acontecendo na primeira liga. Daí eu repetir que era importante ouvir-vos, a vocês jogadores, e ouvir-vos, saber a vossa opinião, porque, quer dizer, são os intérpretes do jogo, eu acho que era fundamental. O intérprete do jogo, neste momento, tenho falado com alguns colegas meus e de outras equipas, e vê-se os jogadores em pânico porque nem sequer sabem o que é que se vai passar no dia de amanhã. Não sabem nada. Há jogadores que nem sequer sabem nada. Nós estamos a falar, se calhar estou num clube que não tem hábito de faltas de pagamento, mas é um clube, pelo aquilo que eu sei, é um clube sério, mas a verdade é que estamos, como disse o Evaldo, há 18 dias, não é? Estamos assim há 18 dias. Por isso estamos em dia, é verdade, mas o mês já acabou. Não é? E vamos ver se eles vão continuar a fazer os pagamentos dos salários. Não é? Por isso ainda não chegamos à altura de poder dizer, olha, na verdade estamos em dia neste momento, mas ainda não chegou à altura de dizer, olha, este clube não pagou, aquele clube não pagou. Não é? Agora é que vamos começar a ver os problemas. É que vai perceber o impacto, não é? Exatamente. Evaldo, tu achas possível, se for este o cenário, de se fazer tantos jogos no espaço de um mês e meio, achas que para um campeonato de Portugal isto é possível? Eu acho que não. Acho que o elenco também são curtos também. Acho que um jogador fazer 3 jogos com elenco curto não vai ser fácil. Mas se for esse o sistema que eles querem pôr, cabe a nós fazer, mas eu acho difícil. Eu acho também, tipo o João falou, se jogar um jogo no Porto, Lisboa, Açores, em uma semana, é complicado, né? Claro, e o campeonato de Portugal tem esse problema, não é? As distâncias também, né? A distância é muito longa. E os custos. Tiago, a tua opinião sobre isto, o que é que te parece? Eu, em relação ao termos os 2 jogos ou 3 jogos, acaba por ser complicado porque certamente há jogadores que têm outros trabalhos, né? Que treinam à noite. Já deve ter um exemplo também trabalha. Sim, eu consigo ainda conciliar, pronto, consigo fazer treinando o dia, mas há muitos jogadores, eu já tive uma realidade no Amarante que eu treinava ao final do dia, pronto, e é mais complicado. Há muitos clubes assim. Mais complicado gerir as viagens longas com o chegar para ir trabalhar, o dia a seguir ter que treinar e ter que fazer outro jogo à tarde ou à noite, como assim eles entenderem. Agora aqui acho que há um ponto muito importante em relação àquilo que a Federação irá fazer. Que quem tomar a decisão que tomar, seja ela qual for, porque acaba por não agradar... Também, não é? Não vai agradar a toda a gente, isso não... Claro. Acaba por não agradar a toda a gente. Agora, quem for tomar essa decisão, seja ela qual for, eu acho que vai ter que ter uma capacidade enorme e uma dignidade para ver realmente que os clubes vão precisar de uma ajuda enorme para os jogadores, eu refiro isto mais uma vez, para os jogadores cumprir com as suas obrigações. Essas pessoas que reunirem em conjunto com os clubes ou só entre elas na federação têm que perceber que vão ter que ter uma abordagem muito como é que eu poderia dizer? Sensata, não é? Sensata e ter algum tipo... Pensar naquilo que são as famílias dos jogadores, principalmente. Porque os jogadores têm filhos, têm contas para pagar e eles têm que perceber que não vai ser fácil se não tiver a ajuda deles. Rui, deixa-me aproveitar também a tua presença aqui, a tua experiência no futebol português, para te perguntar algo que me parece claro e que não podemos deixar escapar hoje. Pelo menos que esta situação que se abateu sobre todos nós e que está a levar a esta reflexão que estamos aqui a ter, e posso-vos dizer, desde que comecei este projeto, já está a ser de longe o programa mais visto e isso diz muito, portanto vamos aproveitar também e agradecer a todos que nos acompanham este momento para refletir sobre algumas questões. Está na altura de se olhar para este campeonato também e perceber que este modelo competitivo não funciona e que é precisamente por causa disso que as receitas para muitos clubes são diminutas e é muito difícil também angariar dinheiro, porque se vocês são no total, e eu também já estive, ainda o ano passado aí estive, 72 clubes, para depois subirem 2 no final é muito complicado. Estamos a ouvir. Ouvi aos soluços a pergunta, desculpa. Estava a dizer se esta altura não pode ser boa para refletir sobre um modelo do campeonato, que é um modelo que realmente, a nível competitivo, acaba por prejudicar os clubes. São 72 clubes para subirem 2
e é muito complicado angariar receitas num clube com este modelo competitivo. Sim, sim. Aliás, isto já é uma discussão, já vem de há uns anos para cá, não tem havido grandes alterações, tem havido alguma redução de equipas, mas é um campeonato bastante ingrato, 72 equipas para subir 2 equipas apenas, descerem, este ano, por exemplo, descerem 20 equipas em 72, é uma luta tremenda para os clubes. Há clubes que investem e apostam forte para tentar uma subida de divisão. Se calhar andam durante 30 jogos a passear, digamos assim, a sua série, e depois têm um jogo mau por uma eliminatória, tem um jogo mau e põe em causa toda uma época. Penso que é demasiado injusto e ingrato principalmente para essas equipas que apostam forte. A questão das descidas de divisão também é terrível, não é? Torna o campeonato muito competitivo, porque são 5 equipas a descer em cada série, cada jogo é uma luta, uma luta tremenda. Não é, Rui? Competitivo, mas um bocado injusto. Não percebi, desculpa. Competitivo, mas um bocado injusto, não é? Porque, quer dizer, os 2 primeiros lugares vão a play-off e depois descem 5, não é? Sim, é o que eu digo. Quer dizer, na primeira liga descem 2 e nós em cada série desce 5, não é? E eu tenho o exemplo de há 2 anos que fiz, não estou em erro, 41 pontos e mesmo assim tive a infelicidade de descer divisão no Canelas em igualdade pontual com mais 2 ou 3 equipas, ou seja, é um campeonato muito ingrato. A descer 5 tem que se fazer muitos pontos e sobretudo, eu falo pela série em que estou inserido, na Série B, o ponto é muito caro mesmo. Está, e basta ver que vocês estão 1 ponto Pedras Rubras acima da linha d'água, a fazer um trabalho excelente também. O Gondomar, que o ano passado lutou para ir ao play-off, está na zona de descida nesta altura. Isso diz muito sobre como é que está a Série B também. Mandar um abraço a toda a gente que nos ouve, nomeadamente, perdoem-me esta questão mais pessoal, para mim e para o Tiago e até para o João, toda a gente de FAF que nos está a acompanhar, um abraço para eles todos. É com grande agrado que vejo tanta gente da Associação de Estudantes de FAF neste programa hoje. Deixamos, obviamente, e eu principalmente deixei muitas saudades em FAF. Eles estão sempre presentes, Rem. Minhas para com eles também. E, portanto, é um prazer vê-los. E de todos os clubes que estão aqui representados, muita gente aqui a participar. Um abraço a todos, aos adeptos do Pedras Rubras, do Torriense, do Loutano, do Amarante e também adeptos de outros clubes como do Moreirense, porque tem aqui vários ex-jogadores também aqui, do Salgueiros. Um abraço a todos. E, portanto, é muito importante. Evaldo, este modelo de campeonato, e tu falavas aqui connosco em off antes de arrancarmos, que é uma realidade muito complicada por diversos fatores, é um modelo que também depois acaba por fazer com que, imaginemos, chegamos a esta altura da época, há equipas que já sabem que nem sobem nem descem, e isso também torna muito complicado. Lá está, se tivermos um dirigente que é sério, um clube organizado e sério, não faz diferença, mas muitas vezes o que acontece é que quando o campeonato está feito, começa a sair este jogador, aquele jogador, o pagamento já não entra. Portanto, um modelo em que 72 equipas lutam para subir 2, claramente está errado. Com certeza. Eu acho que nesse campeonato devia subir pelo menos 4 equipas, né? Porque são 72. E nisso daí é muito complicado. Porque eu vejo aqui por nós, o Torriense é um clube sério, né? E cumpre como diz com todos. Se nós estivéssemos nesse momento brigando para subir em primeiro e em segundo, depois passaria para outra fase e ficasse terceiro e quarto lugar, para nós uma época não foi ganho. Então, nesse momento, acho que tinha que ser pelo menos 4 equipes. Na segunda liga, não sei se esse ano vão descer 2 ou 3, mas eu acho que tinha que descer mais equipe para também poder subir mais equipes também. Tiago, apesar da Associação Desportiva de FAF, tanto na última época em que estivemos juntos, também que o João lá ter ido ao play-off em segundo lugar, e para nós é bom, não é? Obviamente, mas todos nós, agentes do futebol, homens do futebol, aceitaríamos um modelo em que os campeões subissem, não é? Sim, eu acho que era a solução mais fácil, não é? Se há um clube que anda na fase regular a ficar em primeiro lugar e não é dado a atribuição desse primeiro lugar, é só a passagem a um play-off, acho que não faz sentido, porque depois, como acho que foi o Rui que já falou sobre um jogo, ou não sei se foste tu, Remo, sobre um jogo que possa correr mal, ou dois,
vai a época por água abaixo, não é? Acabamos por nós, ano passado, ter a felicidade de fazer uma boa época, ir ao play-off, e depois numa eliminatória, num jogo menos conseguido, acabamos por não conseguir passar à próxima fase, não é? E acho que os quadros competitivos deviam ser revistos, porque não faz sentido desta forma. E mesmo muitas equipas a descer. Agora, a questão que existe é beneficiar sempre a primeira e a segunda liga, e nós somos postos de lado, mas isso já há muitos anos que é assim. Eu acho que deviam descer, principalmente, mais equipas da segunda liga, para poderem subir mais do nosso campeonato. Ou pelo menos os campeões, não é? Ser igual, só bem campeões. Exatamente. Por isso é que eu dizia, se isto não era uma oportunidade, João, e já vou ao Carlos, que ele teve ali a sua pausa técnica, já lá vamos, se não era uma oportunidade para olhar para este campeonato e refletir neste modelo, não é? Eu acho que sim, Ramo, eu acho que sim, porque a verdade é que, por exemplo, eu falo no meu caso este ano, o ano passado tive a felicidade de ir aos playoffs com o FAF, e pronto, e tivemos aquela felicidade de não conseguir passar para a segunda. Basta um jogo, como disse o Rui Lima. Exatamente, basta um jogo e, enfim, é triste. Mas este ano estamos outra vez, eu neste momento estou no Loutano, estamos a 6 pontos de subir. Também eu acho que é injusto completamente só estarem, por exemplo, os primeiros classificados, por exemplo, se calhar numa próxima fase, não sei o que é que eles vão querer fazer, se eles querem retomar o campeonato, eu não sei que tipo de organização é que querem fazer, mas se calhar, por exemplo, se metessem as 8 equipas, imagina, se calhar 8 equipas que têm mais pontos no total de todas as séries, se calhar fazemos ali uma liga entre nós, ou então também umas eliminatórias, porque assim, nós estamos a 6 pontos e estamos a falar ainda de 9 jogos. Estás a perceber? E também acontece ainda noutras séries, também de certeza que há as equipas que estão, por exemplo, um ponto abaixo da linha d'água, como acontece na série do Rui Lima, ou Gondomar, não é? Que tem pretensões de tipo, se acabar agora, desce, não é? Ou se fosse pelas classificações atuais, se anularmos o campeonato, vai tudo à vida, não é? Só que depois também tem que ser em consideração quem está no futebol distrital e que já subiu, ou que queria subir, e que investiu muitíssimo, porque no futebol distrital, ao contrário também do que as pessoas pensam, aparecem investimentos às vezes loucos para subir para o Campeonato de Portugal, portanto, e depois podem estar em causa o futuro dos clubes. Carlos, deixa-me só tocar num pontozinho em relação àquilo que o João falou. Em relação à passagem de vários clubes, ou que eles têm mais pontos a outro campeonato, não é? Digamos assim, como já aconteceu, mas já aconteceu isso no passado, e eles foram feito alterações até chegarmos a este ponto, porque houve alturas que eles dividiam a meio da tabela, não é? Depois davam 25% dos pontos e iam jogar com os da Série B e os da Série A. Isso não faz sentido, eles têm que arranjar uma forma, nem que façam como na antiga segunda B, não é? 3 zonas e subir os primeiros. 3 campeões, não é? Portanto, isso aí exato, subia o primeiro classificado era o que subia a divisão. Mas isto estamos a falar em condições normais, não é? Pronto, isto agora estamos em condições anormais e acho que nesta situação é que eu estava a falar nisto, não é? Agora, da passagem de agora, exatamente, estou a perceber. Isto tudo por causa da pandemia que está a acontecer neste momento. Claro. Eu infelizmente estou inclinado para concordar com o Carlos, que acho que depois quem vai pagar a fatura vai ser o Campeonato de Portugal. Vai-se arranjar maneira de se fazer os jogos todos, quando tiverem que ser feitos, e vai ter que se os fazer, em condições vão ser, vamos ver, as equipas se calhar melhor apetrechadas, com plantéis mais longos, com melhores condições, se calhar darão melhor resposta, outras terão mais dificuldades, como é evidente, mas eu aí que estou inclinado a concordar com o Carlos em relação a isso, que se calhar vai-se arranjar aqui uma solução, toca a jogar e finalizar os campeonatos e pronto. Carlos, a tua ideia sobre este modelo competitivo em que deixem 5 por série e não sobe ninguém no fundo, porque só mais à frente depois no playoff é que sobem 2, tu estiveste envolvido nisso quando estiveste no Vila Franquense, mas é um modelo para o jogador também difícil de aceitar, não? Carlos, não te estamos a ouvir agora. Não te estamos a ouvir. Acho que agora, ora vê lá. Há pouco, quando estavas bem. Ora vê lá. Não te estamos a ouvir. Tenta. Ao bocado estava perfeito. Portanto, aproveitar mais uma vez para... mas agora desligaste o teu microfone. Aparece aqui como desligado. Não. Tenta sair e voltar a entrar, Carlinhos. Já vamos aí outra vez. Rui, voltando a ti,
além da questão do modelo, além da questão do que estamos a passar, tu também sentes, e depois desta experiência de alguns anos no Campeonato de Portugal, que apesar de ser o campeonato principal da Federação, porque a Primeira Liga e a Segunda Liga são da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, há uma aposta este ano através dos jogos transmitidos no Canal 11, etc. Mas também sentes que é um campeonato que não tem a atenção que devia, na verdade? Assim, começa a ter mais, não é? O facto do aparecimento do Canal 11 e a transmissão até de vários jogos por semana estão a trazer outra visibilidade, não é? Depois o facto também, o futebol está um bocadinho diferente quando eu também era novo. Quando eu era novo também não havia tanta cobertura, não havia tanto empresário a gravitar à volta do futebol, não havia tanto scouter, tanto olheiro. Agora tem um olheiro em qualquer campo e não há miúdo com talento que fuja da rede, digamos assim, das pessoas do futebol. Penso que nesse aspecto o Campeonato de Portugal tem muito mais cobertura neste momento. Por vezes transmite no fim de semana 4, 5, 6 jogos do Campeonato de Portugal, embora por vezes passe quase sempre os mesmos, mas isso é outra questão. Mas penso que a cobertura é maior e isso é bom principalmente para a malta mais nova porque está debaixo sempre dos radares dos empresários e empresários esses que depois vão propô-los a clubes de outra dimensão e de outros patamares. Portanto, nestes últimos anos penso que a cobertura até tem sido maior em relação ao Campeonato de Portugal. Carlos, vamos lá ver se conseguimos ouvir. Não. Infelizmente não. Há pouco estava perfeito. Foi quando tiveste aquele problema, saíste e entraste, aconteceu aí qualquer coisa que a gente não te consegue ouvir. Tenta aí voltar a recuperar isso. Evaldo, se a decisão passasse por fazer os jogos à porta fechada, seria um mal menor realizar, ou não faz sentido fazer isto sem os adeptos? Acho que para terminar a época, acho que tinha que se fazer os jogos. Se for para a segurança de todos ser a porta fechada, acho que a gente tem que se fazer. Porque a gente, o campeonato, como diz, voltando, vai estar todo mundo fazendo aquilo que a gente gosta. E completando os jogos, é mais como diz, para frente, né? A federação tinha que entrar com recursos para dar uma força aos clubes também, porque a porta fechada eles não vão ter renda. Mas para nós, atletas, acho que era melhor assim, voltar o campeonato quando puder, né? E fazer os jogos à porta fechada. Tiago, porque na verdade quem é jogador, treinador, dirigente, os adeptos também, mas vocês, quem conhece o espírito do jogador, sabe que é assim, vocês querem decidir as coisas lá dentro, não é? Sim, isso é óbvio. Agora, eu acho que eles decidindo que o campeonato é para acabar, se a melhor forma for jogar à porta fechada, eu acho que seria a melhor forma nesta altura, naquilo que estamos a viver, para realmente dar e atribuir o mérito a quem o tem, quem está em zona de playoffs ou em quem está a lutar para não descer. Eu acho que deviam arranjar uma maneira para nós decidirmos realmente dentro das 4 linhas. Carlos, ora experimenta lá. Agora, não. Agora desligaste o micro. Pelo menos é o que me aparece aqui. Estás com ele, agora está ligado, mas não dá. Não dá. Fizeste aí qualquer coisa que... Ok, vê lá o que é que se passa. Muito bem, nosso Carlos não é a defesa da vida dele. Está aqui, já sabe, ele vai tentar aqui resolver o problema. João Sousa, a tua opinião sobre isto? Ou seja, se der para jogar à porta fechada para a segurança de todos, mas ao mesmo tempo terminar a prova, é um mal menor. Eu acho que sim, porque eu acho que nós todos precisamos disto, não é? Faltam novos jogos e a verdade é que são novos jogos que vão decidir muito da nossa vida, não é? Dos clubes, dos jogadores, contratos para o ano, não é? A verdade é que, infelizmente, se isto se mantém assim, se esta incógnita continua, não é? Os jogadores depois também, a verdade é que mesmo psicologicamente, como é que vão estar preparados, não é? Este é um trabalho que parece que não é falado, mas também é muito importante, não é? Manter o foco no meio desta situação toda e mesmo clubes que estão a lutar para subir, terem a capacidade de continuar na mesma luta, não é? Diária e psicologicamente estar forte e focado. Mas se tiver de ser à porta fechada, acho que sim, acho que faz todo sentido,
para a segurança de todos, porque a verdade é que minimiza o contacto com as pessoas e acho que era o mais apropriado nesta fase, sem dúvida. Carlos, vamos tentar mais uma vez. Consegues-me ouvir, Carlos? Carlos? Estou a ouvir. E acho que estamos a ouvir todos. Estamos a ouvir. Também me ouves? Nós estamos a ouvir agora. Agora, quem não está a ouvir... Mas a gente ouve-te. Está aí qualquer coisa, a gente está a ouvir. A gente ouve. Mas ele não está a ouvir. É aqui um problema técnico com o nosso Carlos. Ele vai... Deve ser da internet. Mas consegues ouvir a pergunta se eu te fizer? É verdade. Está cansado a ligação da internet do nosso Carlos. Consegues ouvir, Carlos? Se eu te fizer uma pergunta, consegues ouvir? O Evaldo já percebe disto, já percebe mais disto. Já é um bocadinho mais novo, se calhar. É mais novo. O Evaldo conseguiu, pá. O Evaldo conseguiu. Ora bem, o Carlos já vai voltar. Rui, também ouvir a tua opinião sobre isto. Achas que, sendo a porta fechada, vou repetir a expressão, era um mal menor, mas pelo menos permitir aos clubes terminarem a época e criar condições para poder cumprir com os jogadores e com as suas outras obrigações? Ouvi um bocadinho mal. Acho que ouvi o suficiente. Sim. É assim, é um mal menor, digamos assim, não é? Eu falo no meu caso, na minha opinião, jogar à porta fechada é terrível, não é? O futebol é uma arte, nós, não é? É como se fosse uma arte, nós estamos a atuar, nós gostamos de mostrar o nosso trabalho às pessoas ao domingo, como é lógico, mas é uma situação extraordinária esta e até para a máquina andar, digamos assim, como o João falou e bem, para a época terminar e nós podermos, não é, ir também recebendo as nossas remunerações e os campeonatos terminarem e as classificações serem atribuídas por meritocracia, digamos assim, seria um mal menor. Agora, logicamente, é uma situação indefinida, nós não sabemos quando é que esta terrível doença irá abrandar, digamos assim. Não sabemos quando é que teremos as mínimas condições para retornar aos treinos e, tal como eu disse quando iniciei a conversa, é muito difícil e será muito difícil para nós treinarmos individualmente em casa, por muito que a gente faça, nós teremos que ter também ali um tempo de adaptação para podermos depois fazer ali uma corrida de 200 metros, digamos assim, de fazer ali 9 jogos em tão curto espaço de tempo. É verdade, há aqui algumas questões bem importantes do Atílio, Coelho, a Vera Fernandes, já lá vou. Carlos, vamos tentar agora a ver se já nos consegues ouvir e se conseguimos ouvir. Não? Está mal para ti, pá, está mal. A gente, ou melhor, tu ouves-nos, ao bocado a gente ouvia-te, mas tu não nos ouvias a nós. Portanto, aí qualquer coisa que não está a correr bem, vamos tentar novamente daqui a pouco. Evaldo, a pergunta que se coloca agora aqui é se vocês jogadores não teriam, digamos, alguma ansiedade em relação à vossa própria saúde, das vossas famílias, porque assim, os adeptos não estão lá, salvaguarda-se a saúde dos adeptos, mas não vai haver aqui algum receio que ainda exista, perigo de contágio quando vocês voltarem a treinar e a jogar e a estarem juntos? Com certeza, esse perigo todos nós vamos ter que passar, né? Porque pode ter uma pessoa que tenha ido no mercado fazer a compra e pode estar com vírus e pode passar para a gente também, um jogador, um atleta, um dirigente. Mas nesse período vai ter mais 15 dias, né, como diz, sem resposta. Eu acho que a gente vai ter que, como diz, passar por isso, para os campeonatos poder, como diz, chegar ao fim, né? Porque senão, ou então eles dessem uma resposta para a gente o mais rápido possível, né? Mas uma coisa não pode acabar com, como diz, o campeonato assim. Tem que ter os jogos até o fim. Muito bem. Tiago, a Vera Fernandes Pereira, também cumprimentos para ela, e o Atílio Coelho, meu grande amigo, um grande atleta, foi campeão do mundo de kickboxing também, e está a perguntar isto, ou seja, se não vai existir esta ansiedade de, obviamente, vocês terem o receio de que alguém possa ainda, porque o vírus durante muito tempo é sintomático, não é?
e vocês depois regressam a casa para as vossas famílias. Os jogos são à porta fechada, protege os adeptos, mas vocês estarão a expor-se. E há aqui uma pessoa dos Açores, um abraço para os Açores, que fala como é que vai ser com as equipas dos Açores da Madeira que vêm ao continente, regressam, se calhar têm que fazer quarentena, quer dizer, está aqui um bico de obra, como se diz em bom português, para ultrapassar, não é mesmo que os jogos à porta fechada? Pois está, isso é um problema que vai estar presente e não vai estar só durante um mês ou dois. Eu acho que nos próximos certos anos da nossa vida vamos andar sempre com isto aqui a rondar, não é? Agora, claro que... Não é? Exatamente. Agora, claro que vai haver sempre essa preocupação de termos os cuidados que temos tido até hoje para que não possa haver algum tipo de transmissão, mas claro que vai haver alguma ansiedade, como fizemos no início, quando houve esta situação de parar de treinar, as pessoas do clube, principalmente no FAF, nós chegámos lá, tínhamos que ter alguns cuidados, lavar as mãos antes de entrar no balneário, mas é óbvio que isso não ia levar a nada, não é? Porque num balneário onde há tanta gente junta, num espaço até pequeno, não é? Acaba por ser complicado, mas sim, vai haver alguma preocupação. Carlos, acho que agora estamos... Perfeito. Estás a ver, é? Às vezes é mesmo com a prática, o treino, pá, lá se consegue, não é? Rui, estás a ver? Isto não tem nada a ver com essa geração, pá. Não, pá, isto é mais fácil agarrar a bola, Carlos. Carlos, há pouco eu tinha-te pedido a tua opinião e é importante, e foi na altura que a tua ligação caiu, sobre o modelo deste campeonato. O que é que tu achas do modelo deste campeonato? Eu acho que esse modelo deste campeonato às vezes chega a ser criminoso, não é? Lembro quando eu estive no Vila Franquense, quando joguei contra o Vizela não perdeu um jogo, um campeonato inteiro. É verdade. E foi eliminado logo na primeira fase. Acho que é injusto pelo investimento que os clubes fazem e depois está um ano inteiro, uma equipa que está um ano inteiro no primeiro lugar e chega ao fim do campeonato em primeiro lugar e é eliminado logo na primeira fase. Lá se vai o investimento todo e obviamente que assim é que há clubes que não conseguem resistir a tantas despesas, não é? Investem tanto e chega ao final do ano e é um investimento em vão. E da mesma maneira como eu falo nesse sentido das equipas que estão para subir, acontece a mesma coisa com as equipas que estão para descer, que há uma enorme competitividade nas promoções de cada divisão, que dificulta, torna este campeonato muito, muito complicado. Eu tenho muita dificuldade em jogar neste campeonato. Para mim é extremamente difícil jogar neste campeonato. Mas quando se encontra campos relevados, outros sintéticos, e terrenos muito irregulares, não é fácil. E chegando ao fim do campeonato e poder subir de divisão, eu acho que é um feito muito grande para qualquer jogador. Carlos, eu sei o que eu estou a dizer. O Cláudio Borges está aqui a dizer, isto é para ti, para o Rui Lima, que jogador antigo com tecnologias novas não dá, mas o Cláudio, que está no Leicester, está a fazer uma grande época, também já vai a caminho de ser um jogador antigo. Está em boa forma, Cláudio, mas também já estás a entrar na fase dos jogadores com mais idade. Mas estás muito bem, um abraço para ti, Cláudio, e para toda a gente do Leicester. Grande temporada. Carlos, mantenho-me contigo, tiveste mais tempo afastado, já vou ao João Sousa. Achas que a solução dos jogos à porta fechada pode ser uma solução e ser encarada como um mal menor para se realizar os jogos que faltam? Ora bem, isso vai um bocado de encontro àquilo que eu disse há pouco, que eles vão querer acabar os campeonatos de qualquer maneira. Isto é uma coisa que eu tenho quase certeza que isto vai acontecer, só se esta pandemia não acabar nestes próximos, só se durar mais do que 4 meses, não é? Mas eles vão querer acabar o campeonato e acho que essa poderá ser uma das probabilidades que vai acontecer, embora eu acho que isso acaba por não resolver nada, porque se estando a porta aberta, os jogos tornam-se totalmente diferentes para as equipas, especialmente que têm objetivos, não é? Umas para ser campeãs, outras para manter, e ser adeptos não é a mesma coisa. Carlos, deixa-me fazer mais uma pergunta, que era a que eu ia fazer ao João Sousa. Estávamos a fazer essa ronda também aqui no nosso programa. Portanto, para te perguntar se achas que vai existir da parte dos jogadores, ou seja, imagina, fazemos jogos à porta fechada, protegemos a saúde do público, é por um bem maior, dos adeptos,
mas se não vai existir medo dos jogadores, porque é um vírus assintomático, e quando vocês regressarem, que alguém possa ter contraído e que possa contaminar uns aos outros. Ou seja, vocês, no fundo, poderão estar a pôr a vossa saúde em risco também e das vossas famílias quando regressam a casa. Poderá existir este medo, não é? Dou toda a razão com isso, mas sabes que o jogador de futebol é um bocado bicho do mato. A fominha da bola acaba por ultrapassar um bocadinho isso tudo, não é? O jogador de futebol é um ser humano que consegue ultrapassar, tem uma capacidade de poder ultrapassar certas dificuldades, e esta acho que vai ser Tiago, não podes vir para trás. Há jogadores, tu sabes, tu conheces bem a realidade do nosso futebol português, e se calhar trabalhamos o mesmo clube. Há clubes que não pagam muitos meses, e às vezes não é fácil ir para dentro do campo, mas é verdade que quando nós vamos para dentro do campo não nos lembramos nada, não nos lembramos dos problemas, do que se passa lá fora. Agora, o que vai fazer um bocado a diferença é não ver ninguém na bancada, se isso acontecer, não é? Eu acho que aí é que vai ser o maior choque, mais do que o próprio problema em si. João Sousa, sobre isto, ou seja, achas que poderá existir este receio? Tens um filho pequeno, nasceu quando estávamos em FAF juntos, a fazer uma grande época, estás agora no Algarve. Poderá haver este receio do jogador que, ok, nós estamos aqui, até imaginem que vocês possam ser todos testados, mas há uma fase do vírus assintomática, que a vossa saúde possa estar em risco, que alguém possa contaminar, apesar de todos os cuidados, ou como dizia o Carlos, depois da bola começar a saltar, o jogador não pensa nisso e pensa em treinar e jogar. Eu concordo com o Carlos, porque assim, eu acho que psicologicamente, eu acho que nós vamos pensar nisso sem dúvida alguma, não é? O futebol é um desporto de contacto, e que provavelmente antes de começar sequer um treino, se calhar vamos pensar um treino ou um jogo, vamos pensar nisso, não é? Sobre o contágio, mas a verdade é que é o que o Carlos estava a dizer, mal entramos num treino ou num jogo, nós vamos dar a vida pelo clube e vamos... O contacto é essencial no futebol, não é? Quer dizer, a verdade é que o problema se calhar é o dia-a-dia depois das pessoas, não é? Nós não temos noção de que os jogadores adversários, até os nossos próprios colegas, o que é que fazem no dia-a-dia, com que tipo de pessoas é que estão ou não estão. Infelizmente é verdade. Mas pronto, é o que o Carlos estava a dizer. Nós depois entramos dentro de campo e não temos só olhamos para a bola e queremos marcar ou queremos defender, e não é? Estamos ali concentrados no jogo e obviamente não vamos estar a pensar na pandemia ou no possível contágio, não é? Mas eu acho que é uma coisa que temos de ter muita atenção, e infelizmente é triste, mas e como eu falei, depois falarmos aqui dos clubes dos Açores e da Madeira, levanta aqui uma série de... Além dessa situação, não é? Tem que passar pelos aeroportos e depois vão fazer o quê? Vão fazer diariamente testes. Na Série A e na Série C, não é? Portanto, isto pode haver aqui realmente situações muito complicadas. Deixa-me só ler aqui uma mensagem do Pedro Levita a bordo. Um abraço para ele, que está na Nigéria, regressou há pouco tempo, já esteve aqui na quarentena da bola com o Mr. Matias, já passou por este campeonato como diretor desportivo, conhece bem a realidade, e o Pedro está aqui a avisar para uma situação que já vocês falaram aqui e que é muito importante, e por isso eu vou repisar. Querem jogar 2 vezes por semana, mas há jogadores que trabalham e não podem jogar a meio da semana. Neste momento deviam estar preocupados, os dirigentes máximos da Federação, em garantir os 200, 300 euros que alguns jogadores ganham no CPP e que nesta altura não têm 1 euro na carteira. É verdade, eu conheço alguns casos assim, e por isso é que nunca é demais frisar isto. Também o meu amigo João Gomes, também treinador de guarda-redes, aqui a dizer que tem que haver maior proteção para os jogadores, que são sempre o elo mais fraco, quando deveria de ser o contrário, e que raramente são ouvidos nas decisões. Portanto, foi aqui algo que nós hoje já falamos e por isso eu quis repisar. Tiago, o João Lages lança aqui uma questão que eu vou também perguntar-te a ti, ao Rui Lima, ao Carlos, ao Valdo. O João está mais longe dessa tomada de decisão. Pergunta o João Lages se esta indefinição no campeonato, e não só, poderá pôr em causa o futuro de algumas carreiras ou precipitar o fim de algumas carreiras de alguns jogadores, mas também poderá precipitar o fim de alguns clubes. Acho que sim, pode precipitar algum fim de carreiras. Há alguns clubes que vão ter essas dificuldades financeiras. Agora, acima de tudo, acho que tem que haver essa preocupação, como já eu falei no início do nosso programa, foi a situação da Federação ajudar. Os clubes têm que reunir e têm que arranjar uma solução, entregar à Federação para eles resolver o problema em relação a esses valores. Se calhar agora, mais competitivos pensar nisto, como é que se ajuda aos jogadores que dependem disto, não é?
Exatamente, porque nós estamos a pensar agora no presente e como vamos solucionar o problema ou o campeonato agora. Mas vamos imaginar que começamos uma próxima época, os clubes com pouco dinheiro, certamente neste campeonato vão reduzir orçamentos, não é? Nós já falamos que ganhamos pouco, não é? Que neste campeonato se paga pouco, agora vamos ver como é que vai ser para a próxima época. A redução do orçamento não há forma dos clubes pagarem o mesmo, porque as receitas, como não têm as receitas dos patrocinadores e receitas dos jogos, os clubes vão reduzir orçamentos, não há dúvida nenhuma. Agora, cabe ao jogador aceitar ou não, não é? Isso cabe a cada um decidir aquilo que é para a sua vida. Mas vai acabar por acontecer essa situação, não há volta a dar. São coisas que quem manda é que vai ter que arranjar uma solução muito viável para ajudar os clubes. Rui, concordas com isto? Ou seja, que em vez de se calhar estarmos a discutir modelos competitivos e como é que se vai resolver isto, que se devia de pensar como é que se vai ajudar os jogadores que dependem disto para a sua sobrevivência? Conseguiste ouvir, Rui? Não ouvi, cara, não ouvi. Estava-te a perguntar se achas que mais do que discutir modelos competitivos, que é o que tem acontecido por parte de alguns clubes do Campeonato de Portugal, se devia de estar a discutir como é que se vai ajudar os jogadores na sua sobrevivência nesta fase tão complicada? Eu penso que aqui o papel fundamental seria da Federação Portuguesa de Futebol, como é lógico. Eu sei que não é fácil, estamos a falar de um campeonato de 72 equipas, eu sei que não é fácil à Federação ajudar, certo? Agora, penso que mesmo dentro da competição, cada caso seria um caso e os clubes nesta fase, mais uns do que outros, precisam da ajuda da Federação. E quando eu digo ajuda, não é criar linhas de crédito, que os clubes não vão contrair mais dívida, como é lógico. Claro. Agora, teriam que ter, a Federação teria que dar uma ajuda aos clubes, principalmente àqueles que vão ter mais dificuldades, para os clubes poderem cumprir com os seus compromissos com os jogadores e para poderem iniciar uma próxima época, porque isso está em causa, porque eu acredito que com esta pandemia vão haver clubes que vão ter muita dificuldade sequer para recomeçar uma próxima época. Eu penso que passaria por aí. Tu acreditas que há clubes que podem acabar se a indefinição se mantiver e se nenhuma ação for tomada para os ajudar? A não ser que tenham os jogadores para o ano a jogar de graça, a jogar por Carolice. Exatamente. Isso poderá acontecer, a não ser que seja por aí, não é? Agora, eu penso que a Federação aqui tem um papel fundamental, mais do que até... É lógico que nós queremos jogar, queremos acabar o campeonato, mas quando estiverem reunidas as condições, porque ainda há pouco estavam a falar do jogo à porta fechada, mas a questão aqui é que... Estás-me a ouvir? Estamos. Tá? A questão aqui é que também os jogadores correm riscos, os jogadores estão em contacto uns com os outros, não é? E depois há aqui uma questão que ainda hoje ouvi a falar sobre isso, se os jogos recomeçarem, não é? Vai haver a paixão dos adeptos vai voltar novamente, certo? E ou seja, vão haver campeões, certo? E os adeptos vão festejar cada um em sua casa? Não vai haver adeptos a ir para os Aliados ou para o Marquês ou para onde for festejar? E aí o distanciamento social desaparece, claro. Não é? Ou seja, estejam em casa. Os jogos à porta fechada, não é? Valem o que valem. Nós vamos estar perto uns dos outros, vamos estar uns em cima dos outros, uns a bater nos outros. Sim. Isto é mesmo assim. Agora, na questão de dificuldades dos clubes, tem que ser a Federação a avançar. Eu acho que é o campeonato principal da Federação e aí passa por eles uma ajuda aos clubes, que neste caso é uma situação extraordinária e é fundamental que eles intervenham nesse aspecto. Eu acho que tem que haver uma coparticipação numa percentagem nos salários dos jogadores. Seja 500 euros, sejam 200, sejam 300, consoante o salário de cada jogador, ou
um valor certo para cada clube. Os presidentes têm que reunir com a federação e chegar a esse consenso. E como dizia o Pedro Leite da Borda, a Federação, por exemplo, não cobrar inscrições da próxima temporada, há uma série de medidas que podem ser tomadas para ajudar os clubes. Evaldo, tu achas que isto pode precipitar o fim da carreira de alguns jogadores, esta indefinição? Imagina que isto se anula e que fica em stand-by, e também o fim de alguns clubes com menos condições? Eu acho que sim. Os clubes eu acho difícil. Acho que os clubes eles sempre dão um jeito. Agora, tem os jogadores que vão ficar um pouco descansados com isso, né? Porque como os jogadores precisam de receber os ordenados deles, os funcionários do clube também precisam. Claro. E nesse caso, todo mundo ficar parado, sem ter uma resposta dele, né? Então, fica difícil para a gente. No meu caso, é um pouco difícil. Mas tem jogadores que convivem com você que moram como diz, com 5, 6 pessoas e depende daquele 300, 400 euros deles. Os funcionários que trabalham no clube também. Acho que nisso a federação tem que chegar à frente, fazer um fundo, sei lá, ou pagar, tipo o Thiago falou, pagar 40%, 50%, pelo menos tentando dar uma ajuda daqueles que também precisam, né? Eu penso assim. Evaldo, obrigado, em meu nome e de todos, por teres falado nos funcionários dos clubes, os senhores da relva, da lavandaria, de todo o staff de apoio das secretarias, que são gente que também vive disto e são esquecidos muitas vezes. O meu obrigado, muito importante, muito importante. O meu obrigado a ti. Eles é que metem a máquina a andar. Exatamente. E também estão em casa sem saber o futuro, e nós todos conhecemos gente que só vive disto e tem filhos e dão a vida inteira ao clube de manhã à noite, e portanto, Evaldo, obrigado. E um abraço a todas estas pessoas que fazem os clubes, nomeadamente o Campeonato de Portugal, no Distrital, manterem-se de pé, a maior parte das vezes, e que trabalham de sol a sol para ganhar, às vezes isso, 300, 400 euros ou menos, e portanto não nos esquecermos dessas pessoas e que a Federação não se esqueça dessas pessoas. Eu já vou ao João Sousa. Carlos, acreditas que isto pode precipitar fins de carreira ou fins de clubes se não houver uma medida séria de apoio ao Campeonato de Portugal e aos jogadores do Campeonato de Portugal? Eu acredito que poderá não acontecer agora este ano já, mas vai acontecer futuramente, porque os clubes não terão argumentos suficientes para poder competir com as outras equipas. Eu acho isto um bocado, não é de agora, já há muitos anos, desde que eu comecei a jogar a nível profissional. Uma coisa que foi decidido, que o jogador de futebol não tem reforma. O jogador profissional de futebol, quando acaba o futebol, não tem reforma. Eu acho que já desde essa altura do jogador de futebol não ter reforma, já devia ter sido criado uma solução ou uma maneira, a Federação Portuguesa, em criar uma maneira de o jogador de futebol ter uma reforma, uma coisa idêntica ao que se chama uma reforma, não é? Hoje em dia estamos a ver as notícias onde os trabalhadores normais irão receber para a Segurança Social uma percentagem do seu salário, e no jogo de futebol isso não existe. Não existe porque nunca foi criado uma base para isso acontecer. Não é? Nós, quando acabamos o futebol, acabou. Ou vais trabalhar, ou ganhaste o dinheiro para viver o resto da vida, ou então tens que ir trabalhar. Porque da reforma nem recebes, nem tens direito à reforma. E logo por aí acho que diz tudo, não é? E quando nós falamos que a Federação tem que criar, isto já devia ter sido criado há muito tempo. Nós agora vamos pagar faturas de há 10 anos atrás. É verdade. E, Carlos, agora a falar nisso, lembrei-me, o seu primeiro-ministro, quando teve uma entrevista na SIC recentemente, disse, entre aspas, que o futebol tinha que tirar o cavalinho da chuva, porque lhe foi perguntado, mas isso é a tal realidade dos maiores, dos clubes que ganham mais dinheiro, não é a realidade do futebol no seu total, não é? Porque eles nem se lembram, mas esquecem-se que a maior parte dos clubes são alimentados por jogadores que jogam nesta divisão. A maior parte dos clubes portugueses, e mesmo já começa a haver mais clubes estrangeiros, porque isto é um mundo que gira, onde aparece em todo lado, que já começa a levar jogadores do CNS para fora. Isto é um clube que alimenta muitos campeonatos. É uma divisão com 72 equipas, com muitos jogadores, que alimenta muitos campeonatos. E acho que essa divisão deveria ser olhada com muito mais respeito do que ela é olhada neste momento. João, vamos para a última ronda. Eu vou começar por ti. Há aqui muita gente que nos está a perguntar como é que vocês individualmente têm vivido o vosso dia-a-dia e também dos vossos clubes em concreto, o que é que vos foi passado de mensagem, o que é que vos tem sido passado. Portanto, começo por ti, pelo Loutano. Como é que tem sido o teu dia-a-dia? Como é que tens feito para treinar?
com um filho pequeno em casa, aliás, como quase todos vocês. Mesmo o Rui Lima também foi pai recentemente, e por isso também um abraço para ele, por isso mesmo, e para todos vocês. Mas como é que tens vivido isto a nível pessoal e do lado do Lutano, o que é que te têm dito? Sim, pessoalmente eu tenho mantido a mesma rotina que tenho feito, tinha mesmo na altura dos treinos, não é? Os treinos normais em campo. Espera aí, estás-me a ouvir, Ramo? Estou. Sim, eu tenho mantido mais ou menos as mesmas rotinas. É assim, o clube pediu para os treinos serem feitos mesmo às 10 horas da manhã. Mas também não é um problema para mim, porque eu às 7 da manhã já estou acordado por causa do meu filho, portanto não é problema acordar cedo. O problema não é acordar cedo, mas as rotinas, felizmente, pronto, tenho tentado fazer o que nos é pedido. O nosso treinador também tem-nos mandado sempre vídeos motivacionais para tentar manter o foco numa fase complicada como esta. Mas pronto, temos o nosso trabalho diário que é facultado pelo clube e pessoalmente o clube onde estou neste momento tem dado as melhores condições possíveis para esta fase e pronto, passa muito por aí. Evaldo, e no teu caso e no Torriense, primeiro tu, como é que tens feito para treinar, não é? E para manteres a forma, pensando nós todos que poderá haver futebol outra vez, e também da parte do Torriense, que informações têm chegado? O Torriense passou para a gente um plano de treino para a gente fazer em casa. Eu tenho feito corrida em volta aqui de casa mesmo. E do mais, é ter feito jogos em casa com as crianças aqui. Quando você tem 3 crianças, você tem que brigar com ela o tempo todo e você também não para, então... Já fazes bidiários, ou Eval, também? Estão aqui correndo até agora, não pararam. Esse treino o dia todo, se for possível, não é? O dia todo. Energia... Para dar e vender. Ora bem, o Filipe Ferreira estava aqui a falar dos jogadores que não descontam se merecem ser ajudados. Ô, Filipe, eu tenho a minha opinião pessoal, posso-a dar, e antes de dar a minha opinião pessoal, dizer que há muitos jogadores que não descontam, não é porque não querem. Há jogadores que não descontam porque os clubes nem sequer... Aí está. Eu adorava poder descontar. Exatamente. Claro, porque o clube ao fazer um contrato, se tiver de descontar ou fazer o contrato com um jogador, vamos supor, se pagar o jogador 100 euros, o clube ao descontar, o jogador descontar, o contrato fica ao clube 200 euros, logo a dobrar. Porquê? Porque o desconto do jogador são 46%. É uma coisa sustentável para os clubes. Eu também falo do conhecimento próprio. Os jogadores até querem, mas muitas vezes os clubes nem sequer lhes dão essa possibilidade. Portanto, também temos que deixar isto claro. É a maior parte das vezes até. Há um ou outro caso do jogador que não quer, mas é muito reduzido em relação ao jogador que quer e não tem essa oportunidade. Mas, continuando nesta linha... Um contrato de trabalho... Remo, só para um contrato de trabalho era uma garantia para todos nós. Claro. Não é? Até no caso, depois do contrato terminar, nós depois tínhamos direito a um subsídio de desemprego e tudo mais. E eu já passei por essa situação quando saí de profissional, quando vim para o Salgueiros, não tinha contrato profissional e as coisas foi assim que funcionaram. É como tu dizes, nós, se pudéssemos ter todos um contrato profissional no CNS, penso que todos os jogadores quereriam isso. É como tu dizes, por vezes não é opção sequer. Exatamente. Eu acho que é uma medida que está em cima da mesa. Fala-se que na próxima época que haverá um contrato obrigatório no Campeonato de Portugal com os valores ajustados ao Campeonato de Portugal. Esperemos que isso venha a acontecer. Carlos, como é que tens mantido a tua rotina diariamente? És guarda-redes. Eu já tive aqui esta semana o Beto Pimparel, guarda-redes também da nossa seleção, que me diz que para um guarda-redes há uma questão específica do contacto com bola que em casa poderá ser mais difícil. E ele até deu o exemplo. Eu tenho um ginásio, estou bem aqui na Turquia, tenho uma casa grande, consigo fazer uma série de coisas que um colega meu que vive num T1 se calhar não consegue. Portanto, como é que tens feito para manter a tua rotina dentro do possível, não é? E o que é que o Amarante tem dito também? Por acaso, também tenho a sorte, também tenho um ginásio e acabo por ir para lá todos os dias da manhã, onde faço o meu treino e tenho a ajuda, não física, mas vias telefónica. Hoje em dia já temos essa ajuda preciosa de um PT, que também, curiosamente, já foi jogador de futebol, do João Pinheiro, e que ele é que me faz os treinos da parte da manhã e da parte da tarde. Faço a simples corrida perto de casa, que não dá para fazer mais nada, não é? Acaba por não ter aquele contacto com a bola, com o relevado, que para um guarda-redes é fundamental para poder fazer aquilo que sabe fazer.
Quanto ao clube, eu tenho um privilégio, eu tenho um contacto mais frequente com o presidente do clube, digamos até diário, porque somos vizinhos, e acabo também por ele sentir alguma angústia, alguma preocupação sobre o que se vai passar e as decisões que se espera sobre o campeonato, se vai continuar, se não vai continuar. Eu acho que isso é uma coisa partilhada por todos e está espelhado na cara do presidente. Tiago, pergunto também a ti, como é que tens vivido o dia-a-dia, o que é que tens feito para te manter em forma, as rotinas que tens tentado manter, e também já agora, eu vou perguntar a mesma coisa ao Rui Lima, vocês também já começaram as vossas carreiras como treinadores de futebol de formação e, portanto, perguntar-vos isto também, quanto tempo é que vocês acham que será necessário, depois desta paragem de treino, para vocês poderem voltar a jogar, imaginando que vamos ter que fazer 9, 10 jogos num curto espaço de tempo? Eu acho que isso depende muito do que cada jogador consiga fazer. Claro que se houver jogadores que façam um treino normal, ou melhor, um treino específico em casa, vão ter muitas dificuldades depois na adaptação ao campo, não é? Tem que haver a fase de adaptação, 1, 2, 3 semanas, dependendo do jogador, para voltar ao ritmo normal. Isso é uma questão que vai acabar por ser difícil, os treinadores conseguirem meter todos os jogadores no mesmo ritmo que estavam já alinhados. Isso vai ser uma situação muito, muito difícil de combater, porque há jogadores que não têm o espaço, não é? O espaço físico para poder treinar à vontade. E o contacto com a bola, com o jogador, com o passe, que é diferente. Eu, falando em relação a mim, aquilo que faço, por acaso vivo numa vivenda e tenho atrás de minha casa, é só saltar um murinho, tenho um campo de futebol e consigo aproveitar e fazer treinos específicos sozinho, e às vezes tenho um colega que me acompanha, e fazemos ali um treininho com o espaço de segurança para não haver contacto. Conseguimos fazer ali alguns treinos específicos. Claro que não é igual ao ser o treino de equipa, pronto, mas consigo treinar com um espaço grande. E depois é estando por casa. Tenho revezado com a minha esposa, que ela neste momento está a trabalhar, sou eu que fico com as crianças. A semana passada foi o contrário, que eu ainda estava a trabalhar na empresa. E pronto, temos feito desta forma. Uma coisa que eu queria falar em relação também ao clube, tem-nos dado planos de treino, o próprio preparador físico, a equipa técnica, tem-nos enviado planos de treino para nós tentarmos estar ativos, tentar fazer o máximo que consigamos dentro daquilo que ele nos envia, e claro que o clube tenta sempre dar a melhor informação para nós estarmos bem, não é? Dentro daquilo que é possível, estarmos bem. E basicamente é isso. Remo, só queria dizer um comentário em relação à questão dos jogadores que não descontam. Se têm alguns direitos. Os jogadores que não descontam, muitos deles fazem o ato isolado ou a recibos verdes. Não é? Pode haver essa informação, também tem que ser passada. Há jogadores que não têm contratos, mas passam um ato isolado ou passam os recibos verdes, dependendo daquilo que o clube pedir, porque há clubes que fazem isso. Não é que aí não é chamado de salários, é chamado de subsídios, mas vai dar ao mesmo. Exatamente, mas há uma garantia, não, há a entrega desses valores às finanças, ou o que é que seja, não é? E depois há um valor que é pago, ou que é entregue em IRS, ou recebem. Isso depende depois das contas de cada um. Exatamente. Mas pronto, é dentro disso, é dentro dessa força que temos de ter. Sabes que o Filipe, que levantou esta questão, depois disse que onde queria chegar era que os clubes que também não criam condições aos jogadores para de nível contratual também têm que arcar com as consequências destas atitudes, não darem as melhores condições. Portanto, ele acabou que era importante também os clubes terem consequências quando não dão condições aos jogadores. Ora, muito bem, Rui Lima, como é que tu tens vivido o teu dia-a-dia? Tens outro jogador aí em casa, não é? O teu filho, o André, portanto vocês até podem estar treinando juntos. Como é que tens vivido o teu dia-a-dia? Qual tem sido o contacto com o clube, com o Pedras Rubras? E já agora, na tua opinião, como treinador, que também já começaste a tua carreira nessa área, quanto tempo é que achas mínimo que será necessário para vocês estarem prontos para voltar a jogar 10 jogos ou 9 jogos de seguida?
Assim, vou começar pelo fim, pela questão do treinador. Infelizmente, e como toda a gente sabe, os campeonatos da formação foram encerrados. Foi uma tristeza e uma frustração para os meus jogadores, para os meus miúdos, porque nós estávamos em lugar de ir à fase final e hipoteticamente podíamos lutar por uma subida de divisão se os sub-19 também tivessem a oportunidade de subir ao Nacional. Ficaram todos, como é lógico, muito tristes, mas é o que é. O que eu lhes passei foi a decisão mais sensata. No caso deles, ainda mais sentido faz. Sobre a questão do treino em si, estamos sempre em contacto com o clube, as pessoas, também a equipa técnica e o professor que nos tem feito, temos falado pelo WhatsApp, temos sempre uma foto individual a treinar, uns vídeos que fazemos, sempre para nos mantermos em contacto. O professor também delineou um trabalho individual para cada jogador, cada caso é um caso. O meu plano de trabalho, como é lógico, não é igual a um plano de trabalho de um miúdo que joga comigo de 20 anos ou de 21. Eu tenho procurado cumprir. Outra coisa que ele também, e nesse aspecto também foram sensíveis a isso, antes mesmo de traçarem o plano, uma das questões que ele me colocou é se eu estava disponível para treinar fora de casa. Foi uma questão que ele me colocou. Aliás, eu penso que colocou a todos os jogadores. E tenho procurado cumprir dentro daquilo que ele estipulou para o meu trabalho individual. Moro num apartamento, o espaço não é grande, eu crio o meu espaço aqui dentro de minha casa. Como tu disse também, tenho aqui o meu filho mais velho, também puxamos aqui uns pelos outros, a minha mulher também gosta de treinar e treinamos aqui todos, puxamos uns pelos outros aqui em casa, e é assim que vamos procurando, eu no meu caso procurando manter minimamente o meu estado físico. Estou hoje, penso que é o 18º dia que estou fechado em casa, só saí 2 vezes para correr durante um curto período e aqui perto de casa e voltei, porque eu também, e confesso, estou um bocadinho receoso e apreensivo em relação a tudo isto, e quando eu vejo as notícias a sair, nós temos sempre a preocupação de nos preocupar com as pessoas mais velhas, mas depois eu quando vejo as notícias de crianças de 12 e de 14 anos a falecer, em função disto, também me deixa muito apreensivo, e eu tenho 3 filhos em casa e a minha grande preocupação aqui em minha casa são eles, e depois também a preocupação com os meus pais e os meus sogros e as pessoas que me rodeiam que são de mais idade. Portanto, o meu trabalho tem sido basicamente aqui em casa, dentro das possibilidades que eu tenho, fazer o máximo possível. Agora, sobre a questão de regressar, é assim, eu falo no meu caso, não é? Eu fiz, a semana que passou, fiz 32 anos mais IVA, digamos assim, e para mim, confesso, no meu caso pessoal, quando voltar aos treinos, como é lógico, eu vou demorar mais tempo do que um rapaz de 20 ou 22 anos a adquirir a forma, isso que não haja dúvidas nenhumas. Agora, se tiver que ser, tentar o mais rápido possível adquirir a forma para terminar os 9 jogos que faltam, porque, como eu te disse anteriormente, na nossa série o ponto é caro e são 27 pontos em disputa, e nós precisamos fazer os pontos suficientes para nos mantermos minimamente no lugar onde estamos, que é um lugar que nos permite a manutenção. Muito bem, a forma pode demorar a chegar, mas para homens como tu, o Carlos, o Tiago, o Evaldo, o João Sousa fica fora deste lote, que é muito novinho. A forma pode demorar a chegar, mas a forma da qualidade está aí já bem marcada e ninguém vos tira, e portanto isso aí é chegar lá dentro, e a bola até chora para estar com vocês, nas mãos do Carlos ou nos vossos pés. E portanto, meus amigos, como disse aqui o nosso parceiro, a página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, através de vocês os 5, um grande abraço a todos os jogadores do Campeonato de Portugal que atravessam este momento de indecisão, que não é fácil, e muita gente tem esquecido o Campeonato de Portugal e os jogadores do Campeonato de Portugal, os funcionários dos clubes do Campeonato de Portugal, e espero eu que aqui a gente tenha dado um bom contributo para pelo menos se reflita sobre isto, e quando for tomada uma decisão, é o meu apelo também final, que se ouçam os jogadores, porque os jogadores são parte da solução, são parte integrante do espetáculo que nos move a todos, aliás, são o principal desse espetáculo, e portanto, com vocês os 5 ficou isso bem claro. Meus amigos, gosto muito de vocês os 5, obrigado por terem estado comigo esta noite, um grande abraço e protejam. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Um Obrigado. abraço a todos. Obrigado. Lima, Boa estás noite. muito bem, Lima. Tchau. Estás top. Obrigado, igualmente, Carlinhos. Um grande abraço. Tchau. Um abraço a todos.